nos ocorreu fazer essa reflexão com ele, numa discussão, numa conversa com ele. Nós, originalmente, somos aí o movimento ultrabalhismo, que algumas pessoas aqui se congregam em torno dessa discussão sobre a questão do trabalhismo no Brasil, que propiciou aí os melhores momentos do país, que está sendo aí, está se procurando destruir. Era que tem toda a justificativa a gente fazer essa reflexão aqui com o Mangabeira. Mangabeira todos conhecem aí, os intelectuais aí mais fecundos, né, mundo afora, de maneira que vai ser, todos nós temos a consciência da importância desse momento, como ele próprio estava aqui desejando, e é também senso comum nosso. Ele vai fazer uma exposição, mas no sentido de lançar teses e provocar aí o debate, e em seguida vamos participar com ele aí da reflexão, do debate, e lançar também as nossas reflexões. Maravilha. Muito obrigado, Vivaldo, e obrigado, meus amigos concidadãos. O Vivaldo me pediu que eu fizesse algumas provocações no início, simplesmente para estimular a nossa conversa. E eu farei isto na forma de 5 teses, ou 5 conjuntos de teses. A primeira tese é que nós temos no Brasil de hoje 2 projetos principais oferecidos à nação. Quando eu digo hoje, é no último período histórico. De um lado, nós temos o projeto que eu tenho chamado de nacional-consumismo, que foi o projeto que prevaleceu nos governos do PT. Este projeto procurou democratizar a economia brasileira do lado do consumo, da demanda, a organização do consumo em massa e a democratização do crédito, complementados pelos programas de transferência social. E a conta paga pela agricultura, pecuária e a mineração, pelas commodities. A economia brasileira, como muitas economias do mundo, se desindustrializou. E este projeto de economia política teve como sua contraparte o que se poderia chamar uma lógica de cooptação que se aperfeiçoou no país. Os pobres receberam as transferências sociais, as minorias organizadas dentro da classe trabalhadora, os seus direitos adquiridos, os grandes empresários, o crédito subsidiado e os favores tributários, e os rentistas, os juros astronômicos. Todo mundo ficou satisfeito. O país foi para o brejo, dependente dessa aposta na riqueza fácil da natureza. A corrupção foi apenas um desdobramento da cooptação. O outro projeto que voltou ao poder depois do impedimento de Dilma Rousseff e agora tem no governo Bolsonaro uma forma extravagante, é o projeto que procura ajoelhar no altar da confiança financeira, na ideia de que gestos de obediência à pseudo-ortodoxia financista, consertar as finanças públicas e diminuir o tamanho do Estado, trariam ao país uma enxurrada de investimento, sobretudo investimento estrangeiro. Nós sabemos que nunca aconteceu assim em qualquer lugar no mundo e que esse projeto não tem a menor chance de funcionar. E combinou com essa genuflexão à confiança financeira, suposto carinho com os pobres, isto é, a disposição de continuar a fazer aquilo que em todo esse período histórico foi sempre a especialidade da política brasileira. Dourar a pílula do modelo econômico pelo social. Por isso mesmo que quase todos os políticos brasileiros nesse período histórico fingiram ser social alguma coisa. Social liberal, social democrata, social esse açúcar com que se procura humanizar o modelo econômico sem uma grande construção institucional. O país não tem construção institucional desde o corporativismo varguista.
E nós sabemos que na política, só o que deixa legado institucional é poderoso. A política brasileira, então, nesse período histórico, é dominada pelo confronto desses dois anteprojetos. Todos dois carentes de conteúdo institucional e todos dois carentes também de um projeto estratégico, rebelde, capaz de desenvolver o país. Nenhum país na história moderna, desde o século XVIII, nem a Inglaterra no século XVIII, nem os Estados Unidos na Alemanha e o Japão no século XIX, nem os tigres asiáticos e a China no século XX, se desenvolveu, ascendeu ao primeiro plano da economia mundial com uma variante de qualquer um desses dois projetos. Não há um único exemplo, nem mesmo um paísinho minúsculo, cidade-estado como Singapura. Todos, sem exceção, tiveram um projeto estratégico de mobilização dos recursos nacionais e de democratização, pelo menos seletiva, de oportunidades e capacitações. Aí chego à minha segunda tese. A segunda tese é que existe, sim, alternativa a esses dois projetos malogrados. No meu entendimento, num esboço sumário, sem entrar em pormenor programático, há 4 grandes eixos dessa alternativa: produtivista e capacitadora. O primeiro eixo é um eixo econômico, que há de se voltar para o outro lado da economia, o lado da produção, da oferta e das capacitações, e não mais se cingir apenas ao lado da demanda e do consumo. O primeiro elemento desse eixo econômico é aceitar o sacrifício do realismo fiscal, pela razão oposta à razão alegada na pseudo-ortodoxia financista daquele segundo projeto malogrado. Não é para conquistar a confiança financeira, é pela razão oposta, para que o governo e o país não tenham de depender da confiança financeira e possam ousar na construção de um projeto rebelde. Para isso, precisamos ter o escudo fiscal da rebeldia nacional. É muito diferente daquilo que foi residualmente a economia política da esquerda nesse período histórico, o keynesianismo vulgar. Quando os esquerdistas perderam a fé no marxismo, abraçaram como substituto o keynesianismo vulgar. O keynesianismo vulgar sacrifica o imperativo da rebeldia, que exige um colchão fiscal, um escudo fiscal, ao manejo contracíclico da economia, como se nós estivéssemos na condição dos países do Atlântico Norte. O segundo elemento desse eixo econômico, aí é central, é compreendermos o novo debate a respeito do desenvolvimento no mundo. Havia até agora um atalho para o crescimento econômico. Era a indústria convencional, essa indústria que chamamos de fordista, padronizada, rígida, em grande escala, que se estabeleceu no sudeste do país em meados do século passado. Essa antiga vanguarda deixou de funcionar como atalho ao crescimento, por várias razões. Não é mais vanguarda, é o resquício de uma vanguarda anterior. Ou é satélite de uma nova vanguarda que chamamos a economia do conhecimento. As empresas avançadas da economia do conhecimento, nas grandes economias do mundo, encontram uma maneira de transformar parte do processo produtivo em commodities, em rotinas, e essa parte rotineira é que subcontratam a países e empresas em partes mais pobres do mundo, com retornos menores ao trabalho e carga tributária mais baixa. O problema é que essa nova vanguarda só existe em forma insular.
Ela está presente em todos os setores, não apenas na manufatura avançada, mas em cada setor presente como uma franja excludente. E essa natureza excludente e insular do novo vanguardismo produtivo é a causa profunda do agravamento da desigualdade econômica de um lado e da estagnação econômica de outro lado. Aí é que vem o problema, o debate a que eu me referia. O atalho anterior parou de funcionar, a indústria convencional, mas qual a alternativa? A alternativa seria uma forma disseminada e aprofundada do novo vanguardismo produtivo, a economia do conhecimento. Não existe isso no mundo. Nós teremos que construir, pouco a pouco. Qual a maneira de construir esse vanguardismo produtivo no Brasil? De forma includente, com uma dinâmica de inclusão. Teríamos de fazer simultaneamente em duas direções, de cima para baixo e de baixo para cima. De cima para baixo, nas grandes empresas, nos setores mais propícios a esse avanço produtivista. No Brasil são o próprio complexo agropecuário. Vou dar o exemplo de um problema nacional que mal frequenta o nosso debate. A atividade econômica dominante no Brasil de hoje é a pecuária extensiva. Para cada hectare sob lavoura no Brasil, há 4 ou 5 entregues à pecuária extensiva. O resultado é que grande parte do território nacional brasileiro hoje é pastagem degradada. A ciência da recuperação das pastagens é dominada, o custo é relativamente baixo. Nós teremos que recuperar esta vasta parte deflorestada do território nacional e transformá-la no palco físico de um novo paradigma agropecuário. Intensificação da pecuária, substituição da monocultura da soja por diversificação de lavouras perenes, manejo florestal sustentável e industrialização rural, subindo a escada do valor agregado. Isso é um grande projeto de construção nacional, mas nem existe como proposta sequer no Brasil. Estou dando o exemplo da economia do conhecimento avançando no próprio setor considerado primário. A segunda área privilegiada é a energética, onde o Brasil tem uma posição invejável de potencial energias limpas e renováveis. O terceiro setor é o complexo industrial da defesa. Nenhuma grande economia do mundo tem vanguardismo produtivo e tecnológico sem presença maciça na indústria da defesa. E o quarto é o complexo industrial da saúde. Nós não temos inovação farmacêutica no Brasil. Nós temos apenas a manipulação de princípios ativos estabelecidos e importados. Isto é de cima para baixo. E de baixo para cima, nós teríamos que trazer uma parte da multidão de pequenas e médias empresas. A grande maioria delas presa no empreendimento familiar isolado e retrógrado para mais próximo da fronteira produtiva e tecnológica. O Estado brasileiro tem muitos dos instrumentos que seriam úteis para essa tarefa. Senai, Sebrae, Embrapa, bancos públicos. O que não tem é projeto. E por não ter projeto, agora esses próprios instrumentos estão ameaçados de serem destruídos. Um produtivismo includente e capacitador, que comece a construir o que não existe em qualquer economia do mundo, uma forma disseminada e radicalizada da economia do conhecimento. O maior obstáculo a isto não é material ou prático, é conceitual e espiritual. É o colonialismo mental que campeia no país. A nossa tendência é esperar que alguém nos países de referência resolva para que possamos copiá-lo. E para esse projeto que eu descrevi, nós teríamos que andar na frente. Terceiro elemento do eixo econômico tem a ver com a relação entre o capital e o trabalho.
No Brasil, metade da força de trabalho continua a penar no purgatório da informalidade. E na economia formal, uma parte crescente dos trabalhadores brasileiros está em situação de emprego precarizado, temporário ou terceirizado. Juntando a metade informal com os precarizados da economia formal, é a grande maioria do povo brasileiro. Não temos a menor condição de construir uma dinâmica de escalada de produtividade, jogando a maioria no salário aviltado, no trabalho desqualificado, da informalidade, do biscate, da precarização. Nós teríamos que construir, ao lado da legislação trabalhista existente, um segundo corpo de regras para governar essas novas relações de trabalho, para organizar, representar e proteger os informais e os precarizados. Nós temos no Brasil, como em grande parte do mundo, apenas dois discursos sobre o trabalho. Nós temos o discurso corporativista tradicional, que vem do período de Vargas, que sacrifica os interesses da maioria desorganizada aos interesses da minoria organizada. E nós temos o discurso neoliberal, que, sob o eufemismo da flexibilidade, quer jogar a maioria na insegurança econômica radical. Nós teríamos que ter um outro caminho, reconhecendo que as novas realidades produtivas não podem ser abolidas por decreto, mas construindo um novo direito para dominar essa nova realidade econômica e impedir que a insegurança econômica radical se alastre. E o quarto elemento desse eixo econômico é adotar uma série de iniciativas que subordinem a atividade financeira à agenda produtiva da sociedade. As finanças podem ser um bom servo, mas são sempre um mau senhor. Esse é o projeto econômico, que se contrapõe àqueles dois projetos malogrados que eu descrevi na minha primeira tese. Agora, rapidamente, o segundo eixo dessa alternativa nacional é o eixo da educação. Tem duas vertentes. A primeira é a base institucional e federativa de uma nova educação brasileira. Reconciliar a gestão local das escolas pelos estados e os municípios com padrões nacionais de investimento e de qualidade, para que a qualidade do ensino que um jovem brasileiro recebe não dependa do acaso do lugar onde ele nasce. E a segunda vertente é transformar radicalmente a maneira de aprender e de ensinar no Brasil. O paradigma pedagógico desejável há de ter 4 atributos. Primeiro, há de afirmar a primazia das capacitações analíticas sobre os conteúdos mortos. Segundo, ao abordar os conteúdos, há de preferir o aprofundamento seletivo à abrangência enciclopédica, o enciclopedismo raso, que continua a dominar a educação brasileira. Em terceiro lugar, no contexto social do ensino, há de rejeitar a combinação do autoritarismo e do individualismo na sala de aula e substituí-la pelo trabalho de equipe, entre alunos, entre professores e entre escolas. E em quarto lugar, e aí é o atributo mais audacioso, há de abordar toda a disciplina, desde as etapas iniciais do ensino, de pontos de vista contrastantes. Nada deve ser ensinado só uma vez. Tudo deve ser ensinado pelo menos 2 vezes, de 2 pontos de vista antagônicos. É a única maneira de libertar a mente. Esse é um projeto nacional libertador que não pode ser imposto ao país por uma corriola de déspotas iluminados. Precisa haver uma vanguarda pedagógica de milhares de professores que sejam os coautores dessa alternativa de ensino. O terceiro eixo é a tradução
dessa alternativa econômica e educacional na realidade regional. Nenhum projeto nacional vai progredir no Brasil se não for traduzido na circunstância das grandes regiões do país. E, portanto, nós precisamos de uma nova ideia da política regional. A política regional não é para ser uma lógica de compensações para o atraso relativo, como é a política regional tradicional do Brasil, voltada para o Nordeste. Tem que ser uma política que assegure às regiões os instrumentos para construir novas vantagens comparativas a partir das vantagens comparativas existentes. Portanto, organizar no país por meio do federalismo cooperativo, vertical entre as três instâncias da federação e horizontal entre os estados e os municípios, uma dialética de vanguardismo. E uma política regional dessa natureza não pode ser imposta por Brasília. Ela tem que ser construída pelas próprias regiões. O caso do Nordeste é exemplar. O Nordeste vive sob tutela e intervenção federal permanente. O Nordeste não tem uma única instituição para formular o projeto nordestino. Todas as instituições são federais. Sudene, Codevasp, Denox, Banco do Nordeste, nada. E, portanto, desde a época de Celso Furtado, não tem projeto. O quarto eixo é começar a organizar no Brasil uma democracia de alta energia que não necessite de crises para possibilitar mudanças. Nós, no Brasil, não temos guerras desde o século XIX. Não há verdadeiramente guerras. Os países ricos do Atlântico Norte sempre dependeram das guerras para propiciar as mudanças. Os europeus acordam quando estão se matando uns aos outros. E quando se restabelece a paz, novamente adormecem nos devaneios do consumo. Nós não temos guerras, nós precisamos construir um arcabouço institucional que faça com que o impulso transformador seja endógeno, interior à política. Elevação do grau de engajamento popular organizado na vida pública é a temperatura da política, pelo financiamento da atividade política, pelo acesso aos meios de comunicação em massa, em favor dos movimentos sociais organizados e não só dos partidos políticos, novos regimes eleitorais. A aceleração do passo da política. Não é hora ainda de substituir o presidencialismo, porque o presidencialismo permite uma marcha direta ao centro do poder. Por isso mesmo, o povo brasileiro sempre rejeitou a manobra elitista da instituição do pseudo-parlamentarismo, porque nela intuiu uma tentativa de confisco da soberania popular. Mas o presidencialismo americano que copiamos foi desenhado para desacelerar a política, perpetuando os impasses e confundindo o princípio liberal da fragmentação do poder com o princípio conservador da desaceleração da política. Ao manter a eleição direta de um presidente forte, teríamos que construir mecanismos para a resolução pronta dos impasses, por exemplo, por eleições antecipadas ou por referendos e plebiscitos programáticos abrangentes. E o terceiro conjunto de inovações constitucionais que caracterizariam essa democracia mudancista de alta energia seria a reinvenção do federalismo brasileiro. O federalismo é para ser uma máquina de experimentalismo e permitir que partes diferentes do país diverjam das soluções predominantes e construam contramodelos do futuro nacional. O primeiro passo para isso é a organização da cooperação federativa, como eu dizia, vertical e horizontal. Esses são os grandes elementos de uma alternativa. Uma alternativa que aborde os brasileiros como agentes a empoderar e não como beneficiários a cooptar.
que organize o dinamismo brasileiro em vez de suprimi-lo dentro de uma camisa de força. Agora, a minha terceira tese é que uma alternativa dessa ordem tem de ser reforçada por dois projetos gêmeos de Estado de afirmação da soberania nacional. O projeto de defesa e o projeto de política exterior. Começar pela política exterior. Nós não temos política exterior. Quase nunca tivemos. Basicamente, a política exterior no Brasil sempre existiu em duas vozes. Como a sucursal da Fiesp ou como sucursal da UNE. Quer dizer, de um lado, a política exterior é uma espécie de bazar. Então, a ideia é vamos vender os nossos produtos. Não é uma coisa séria, porque todo grande país compreende que os seus anseios comerciais são subordinados aos seus projetos geopolíticos e só avançam à luz deles. E, de outro lado, a política exterior como uma espécie de compensação retórica para as rendições internas. É o que há de mais comum na América Latina. Rende-se aos banqueiros e vocifera contra os Estados Unidos na política exterior. E privilegia na política exterior o prestígio, as campanhas contra o colonialismo, o assento permanente no Conselho de Segurança e coisas assim. Nada disso é sério. A política exterior é para abrir o espaço no mundo para essa alternativa rebelde. E para isso, na circunstância histórica existente, nós temos que começar a reconstruir nossa relação com os Estados Unidos de um lado e com a China de outro. E temos que afirmar uma liderança na América do Sul que é baseada na difusão dessa alternativa desenvolvimentista. Mercosul, por exemplo, é um acerto meramente mercantil, sem qualquer conteúdo, sem qualquer rumo, equivalente ao que os europeus fizeram quando organizaram a União Europeia. Nós temos de colocar as questões vitais de soberania nacional no centro da política exterior e deixar de usar a política exterior como uma espécie de brincadeira ou de desculpa ou de compensação para as rendições. E o outro projeto gêmeo é o projeto da defesa. Estamos agora num governo cheio de militares, no qual a causa da defesa foi inteiramente abandonada. O investimento na defesa caiu a seu ponto mais baixo e o projeto desenhado na Estratégia Nacional de Defesa não está sendo, de fato, implementado. Defesa é para construir nas nossas Forças Armadas uma vanguarda. Vou dar o exemplo do Exército. Não é só para ter dentro da Força Terrestre um quadro de elite, operações especiais. É para que o Exército todo se transforme numa vanguarda, uma cultura de hipermobilidade e flexibilidade. O complexo industrial de defesa tem de ser um manancial de vanguardismo produtivo e tecnológico. Nós temos pesquisa de ponta e produção primitiva na defesa. Pesquisa sem vazão produtiva e produção sem base na pesquisa. E não organizamos uma estrutura jurídica e institucional que subordinasse as empresas privadas de defesa à nossa estratégia de qualificação produtiva. Sem defesa forte, não há alternativa nacional rebelde. E esta política de defesa, de afirmação da soberania nacional, teria de ter ainda como um de seus compromissos a recusa da profissionalização das Forças Armadas, quer dizer, manter o princípio do serviço militar obrigatório para que as Forças Armadas do Brasil nunca sejam apenas uma parte do país paga pelas outras para defendê-las. As Forças Armadas do Brasil devem ser a própria nação em armas.
Como a grande maioria dos jovens brasileiros não será necessária para a defesa, não há necessidade de usar todos para isto, todos os dispensados do serviço militar ficam sujeitos a um serviço social obrigatório, como parte de sua formação. Os brasileiros, em geral, não sabem, mas isso é lei. Está na Estratégia Nacional de Defesa de 2008, mas, naturalmente, é uma lei que não se cumpre, porque um governo capaz de fazer valer este preceito legal poderia fazer qualquer coisa. Quarta tese é que essa alternativa produtivista e capacitadora e de afirmação da soberania nacional tem base social, ainda quando não tenha caminho político. Como caracterizar essa base social? Ela pode ser caracterizada de duas formas complementares. De um lado, a base é uma maioria produtivista, é uma coalizão majoritária dos interesses do trabalho e da produção que se contrapunha aos interesses do rentismo financeiro. E, de outro lado, a base é a base daquilo que genericamente chamamos os emergentes, o agente social mais importante no Brasil de hoje. E quem são esses emergentes? Há três camadas. Em cima há uma pequena burguesia empreendedora, mestiça, que vem de baixo, que, ao contrário da classe média tradicional, não está voltada para o emprego público e as profissões liberais. Está voltada para uma cultura de autoajuda e iniciativa. Atrás dela, há milhões de trabalhadores pobres, mas que já assimilaram a cultura da autoajuda e da iniciativa. Trabalham desesperadamente, às vezes têm 2 ou 3 empregos, são os que chamamos os batalhadores. E depois vem a massa, a grande maioria, lançada ao biscate, à informalidade e à precarização, que hesita entre aceitar o açúcar das transferências sociais e buscar o caminho dos emergentes. É aí que está o povo brasileiro. Essa seria a grande revolução brasileira hoje. O Estado usar seus poderes e recursos para inovar nas instituições econômicas e políticas, de modo a permitir que a maioria siga o caminho da nova vanguarda dos emergentes. Essa tese tem implicações estratégicas para a condução da política. Significa que um projeto transformador no Brasil de hoje não deve ser apresentado apenas como um projeto de esquerda. Essa alternativa nacional tem que ter duas faces. Tem que ser apresentada e construída no país em 2 registros. De um lado, é um projeto contra a desigualdade e, portanto, interessa à esquerda, mas diz: só vamos superar a desigualdade dentro de uma grande onda para superar o primitivismo, a mediocridade, e dar braços, asas e olhos a esse dinamismo brasileiro. Esse é o lado de esquerda. A democratização radical das oportunidades e das capacitações, no lugar do açúcar com que se procura dourar a pílula do modelo econômico. Mas esse projeto tem que ter uma segunda face. E a segunda face é voltada para os emergentes, nessas 3 camadas que eu descrevi, e para essa cultura de autoajuda e de iniciativa. Nessa segunda face, o projeto se destina a não repetir o equívoco da esquerda europeia no século XX. A esquerda europeia demonizou a pequena burguesia, como se ela fosse adversária. E ela, demonizada, veio a ser o sustentáculo dos movimentos de direita. É a maioria. Não é a condição objetiva pequeno-burguesa da pequena propriedade, é a orientação espiritual, o anseio pela independência, pela dignidade, pelo respeito, que por falta de alternativas
foca na propriedade familiar isolada e arcaica. Nós teríamos que ir ao encontro desse mundo e lhe oferecer um conjunto mais magnânimo e audacioso de alternativas. Imaginar o país, imaginar o seu dinamismo como capaz de assumir formas surpreendentes. E agora chego à última tese, a respeito da tradução dessas alternativas na luta política. Nós não podemos permitir que o país tenha de escolher entre aqueles dois projetos malogrados e as candidaturas que os representariam. Do meu ponto de vista, a eleição de Bolsonaro no Brasil, como a eleição de Trump nos Estados Unidos, teve a vantagem de liquidar esse centrismo, o condomínio tucano-petista, a serpente de duas cabeças, como eu chamei, que foi o que dominou por meio daqueles dois projetos malogrados. Nós temos de construir uma alternativa política que represente essa alternativa programática. Lula, lulismo, PT tiveram virtudes. A democratização da economia do lado do consumo, da demanda, libertou milhões de pessoas da pobreza e criou um período de crescimento frágil, mas criou. E, ao eleger Lula presidente, o povo brasileiro, de alguma forma, veio aceitar-se a si mesmo. Talvez, quando tenham eleito Lula, esqueceram a verdade encerrada no provérbio turco. Quando o machado entrou na floresta, as árvores disseram: o cabo desse machado é um de nós. Não podemos permitir que um sebastianismo pobrista e populista seja o que resta ao povo brasileiro. Temos de construir um instrumento político dessa alternativa nacional. E com isso, Vivaldo, proponho conversar isso. Muito bem. Muito instigantes aí as teses do Magabeira. Naturalmente, estamos desejosos aí de debater alguns aspectos aí que ele colocou. Que vamos abrir aqui. O Folena, que é do Instituto dos Advogados Brasileiros, lá atrás pediu para falar. Obrigado pela sua conferência, muito esclarecedora as teses. Eu tenho uma colocação e depois 3 perguntas, se eu me permitir. Tá? Eu vejo, né, na sua fala, o senhor levanta na quarta, se não me engano, a quarta tese, a questão dos batalhadores. Né? A base. O trabalho que o senhor desenvolveu e o GCE também trabalharam juntos, se eu não me engano, na época Sim. do governo Lula ou Dilma 1. Foi o governo Lula 2 ou Dilma 1 que o senhor trabalhou lá no Ministério? Com o GCE foi... Só para poder... O livro é 2008. Sim, o livro é anterior. Então, eu quero me situar. Por que eu estou situando isso? Porque quando o senhor faz a crítica, né, a questão do consumismo, o modelo do consumismo, que foi exatamente a base do governo Lula, como o senhor colocou, esse governo, essa proposta que foi apresentada, inclusive, né, a partir da própria crise de 2008, né, ela que veio gerar esses batalhadores brasileiros. Quer dizer, me parece que nos trabalhos, nas pesquisas que vocês desenvolveram, foi essa a conclusão. E dentro dessa conclusão, nós verificamos tempos depois, né, que geramos, de fato, uma situação de mal-estar. Né, porque esse pessoal, né, que se desenvolveu, né, diante dessa política de consumo, veio a dar no que nós vimos a partir de 2013 e com 2016 com o impeachment da presidenta Dilma. Então, quer dizer, eu estou fazendo essa colocação porque o senhor faz a crítica do consumo, uma política de consumo, e, por outro lado, o senhor destaca, na sua tese 4, a importância dessa política, de desenvolver esses batalhadores. É o ponto. Mas esse é um ponto que eu trago diante da sua colocação, mas eu queria fazer ao senhor 3 perguntas. Mas antes disso, só para esclarecer, do ponto de vista da teoria econômica, como eu vejo, o crescimento econômico exige uma série de superações dos dois lados, do lado da demanda e do lado da oferta. E essas superações não são espontâneas ou automáticas.
elas precisam ser organizadas. Não desmereço a expansão do lado de demanda do consumo, mas ela não tem profundidade nem econômica, nem social, se não tiver o outro horizonte, o horizonte produtivista. E daí o grande significado dessa transformação que está ocorrendo no mundo de paradigma de produção. Nós não estamos mais na época do Fordismo industrial. Temos uma outra realidade. E esta nova vanguarda tem imenso potencial, mas na forma como ela aparece no mundo, efeitos perversos, porque ela aparece nessa forma insular, como eu dizia, acompanhada de uma dinâmica de exclusão da maioria de trabalhadores e empresas e de precarização da força de trabalho. Nós temos que compreender isso. E a maneira de compreender é não fingir que estamos ainda na época da industrialização fordista, com ideias sobre o trabalho e sobre a relação do Estado com o trabalho daquela época. E tentando abolir por decreto essas novas realidades econômicas. Temos de reconhecê-las e aí domá-las por uma nova política, por um novo direito. Essa seria parte da tarefa da reinvenção do trabalhismo, que, pelo que eu entendi, é a inspiração imediata desse grupo. Perfeito. Então, professor, depois dessa colocação, eu queria formular as 3 perguntas, porque essas 3 perguntas têm exatamente relação com esse ponto que eu levo de questionamento, que é a questão, primeiro, só para destacar isso que o senhor acabou de falar agora, mas relembrar, por acaso eu estava hoje consultando os dados do PIB brasileiro, a partir da redemocratização, exatamente nos 2 governos Lula, governo Lula 1 e principalmente do governo Lula 2, e que são marcados os maiores PIBs do Brasil, PIB efetivo. No segundo governo Lula, me parece que chega a 4,7, a média do PIB dos 4 anos do presidente Lula. Mas é uma política que foi estabelecida. Mas por que eu estou colocando isso? Diante da tese 2 que o senhor levantou, e o senhor, inclusive, agora colocou, eu queria fazer essas perguntas ao senhor. Tem relação com isso. Primeiro, o senhor coloca aqui uma pergunta, a tese 2, o senhor colocou, e a pergunta é a seguinte: como superar a questão do colonialismo colonial? Mental. Porque se nós, de alguma maneira, estabelecemos alguma política pública, certa ou errada, que leva a um PIB de crescimento e depois a gente zaba com ele, nós estamos diante de um colonialismo mental e a pergunta é como superar. A segunda é bem com relação à questão do novo direito. Como estabelecer um novo direito de segurança aqui das instituições, da sociedade, com uma sociedade em que o direito não é respeitado. Um exemplo disso, claro, é o impeachment da presidenta Dilma. Quer dizer, o direito, a Constituição não serviu de absolutamente nada, porque ela caiu sem ter cometido nenhuma violação constitucional e essa Constituição não teve eficácia. Eficácia, diga-se, instituições e sociedade para fazer com que não entrássemos nessa desordem que nós estamos no Brasil. Então, essa é a segunda questão. E a terceira, professor, para terminar, também tem relação, o senhor fala da questão do presidencialismo, e não o senhor discorda da questão do parlamentarismo. Eu não sou defensor do parlamentarismo, não, mas tenho pensado ultimamente, diante do que nós estamos vivendo nesse país, e um ponto, para mim, é a questão dos militares. O presidencialismo brasileiro, ele sofre uma forte tutela militar, em que os militares são um poder moderador. Então, quer dizer, como superar isso também, manter esse presidencialismo com esse poder moderador que são os militares, toda hora interferindo. Só para lembrar recentemente, todos sabem, dos twitters do chefe das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, indo pelas boas. Então, professor, são esses 3 pontos da sua fala que eu gostaria de, se possível, se puder nos ajudar. Mas eu acho que é mais útil, minha sugestão, em vez de termos uma espécie de interrogatório. Interrogatório não, professor. Eu sei, vamos ter uma conversa aqui, porque se eu começar a responder cada ponto, o tempo todo vai nisso. Vamos ouvir muitas vozes e depois conversamos em conjunto. Está bem, está perfeito.
Paulo Passarinho, tinha pedido para Eu tenho muitas dúvidas, Gabriel, sobre as questões que você levantou, mas eu vou centrar apenas em uma, a partir de uma concordância com uma questão que você nos lembrou. Qualquer mudança para adquirir efetividade, ela tem que se traduzir em instituições, em institucionalidades, principalmente. Sim. E eu acho que a gente vive um processo de mudança institucional muito grave, que nos marca e, de alguma maneira, inclusive, comprometeu a própria experiência da chegada da esquerda ao governo federal em 2003. É a institucionalidade, porque isso tem um impacto direto em qualquer perspectiva produtivista ou desenvolvimentista que a gente tem em mente, que é a institucionalidade que foi construída no país nos anos 1990. Me parece que, se a gente olhar o processo de desenvolvimento brasileiro, a gente tem alguns marcos importantes. 30 é um marco importante. 64 é um marco importante, porque, de alguma maneira, foram condicionando os rumos do desenvolvimento real que nós tivemos. E os anos 90 é um marco importantíssimo. Foi construída uma nova moldura com base em mudanças constitucionais, patrimoniais, administrativas, macroeconômicas, de grande força. Como é que você vê essa questão? É possível pretender um projeto desenvolvimentista ou produtivista no país sem enfrentar a herança dos anos 90? Sendo objetivamente, sendo objetivo, temos que enfrentar o problema da liberalização financeira, da lei de responsabilidade fiscal e de um conjunto de alterações no plano constitucional, infraconstitucional, administrativo e patrimonial que foram processados no Estado brasileiro, e sem isto, me parece que é uma total ilusão pensar em qualquer tipo de alternativa. Aliás, esse, me parece, foi o grande limite dos governos que se inauguraram a partir de 2003. Mas cada uma dessas questões que você traz exige um debate. Então, vamos tomar só uma delas, que foi a liberalização mencionou agora. Pode ser? Não, mas vamos tomar a questão que eu acho mais candente da responsabilidade fiscal, do realismo fiscal. Então, o realismo fiscal seria uma proposta da direita, essa virada dos anos 90. Os esquerdistas querem aquilo que eu chamei o keynesianismo vulgar. Quando o preço das commodities desabou, na época de Dilma tentou dar uma sobrevida artificial ao modelo exaurido, apelando à gastança. E um de seus corolários foram as chamadas pedaladas fiscais, que providenciaram pretexto para removê-la do poder. O problema é o seguinte: o keynesianismo vulgar é incompatível com o projeto estratégico rebelde. Nós precisamos ter realismo fiscal, mas não pela razão que eles dizem de ganhar confiança financeira. Para a razão oposta, não depender da confiança financeira e poder construir um projeto rebelde. Ninguém pode se rebelar, como os chineses se rebelaram, se não tiver esse escudo para começar, no início de uma dinâmica rebelde, financiar a rebeldia. É por isso que tem que ter realismo fiscal. Então, não podemos responder a esses desafios imaginando que vamos voltar atrás para a ideia de como era o Fordismo industrial, o Estado que não precisava ser responsável fiscalmente e tal. O imperativo é o imperativo estratégico, de organização das nossas forças. É uma guerra, e quem está em guerra tem que se proteger, tem que ter os instrumentos. Agora, isto ocorre num contexto mundial, não é só década de 90 no Brasil. A segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, foi um período em que os progressistas abandonaram a pretensão de mudar as instituições políticas e econômicas. E apresentaram-se no palco da história contemporânea como os humanizadores do inevitável. E aí vem o social-liberalismo, a social-democracia, aquilo que eu chamava de dourar a pílula. O açúcar, a especialidade da política brasileira. Carinho com os pobres,
com políticas compensatórias. Até hoje, os economistas falados, Piketty, esse é o tema. O tema é a tributação progressiva e as transferências sociais. Isto foi o social-liberalismo e a social-democracia. Isso não serve. Não resolveu nenhum dos problemas estruturais das sociedades contemporâneas. A começar pelo problema da segmentação hierárquica da economia, a divisão entre as vanguardas e as retaguardas. Ninguém vai consertar isso por uma redistribuição retrospectiva e compensatória. Tem que mexer na causa, nas instituições econômicas e políticas, no regime produtivo que determina a distribuição fundamental das vantagens. Os marxistas imaginam que a única maneira de fazer isto é uma substituição sistêmica. Há um sistema, o capitalismo, vamos substituí-lo pelo socialismo. E como a substituição sistêmica sempre parece impossível, e se fosse possível seria perigosa demais, o que resta fazer é humanizar. Então, os países são governados por marxistas desencantados, que dizem que não há nada a fazer a não ser humanizar o mundo existente por essas políticas. Mas tudo isso é ruim. É isso que tem que acabar. E esta é uma revolução de ideias. Não é apenas uma reação contra o neoliberalismo da década de 90. Aí é que está o equívoco. Vamos reagir ao neoliberalismo de 90 para fazer o quê? Para voltar ao que era antes? Não, isso não é possível. O que estava errado era o que era antes. E esse sistema da social-democracia e do social-liberalismo se mostrou incapaz de dominar os problemas dessas sociedades. O resultado foi criar esse vazio. O populismo de direita entrou nesse vazio. Mas o populismo de direita também não tem projeto. Ele é precário. E, portanto, a oportunidade persiste. Olhar para frente, avançar. Não é voltar à social-democracia, ao social-liberalismo. Então, esta é a maneira como eu reagiria. A esquerda quer conduzir o debate como a volta da mesma conversinha. É o Estado contra o mercado, a abertura financeira contra o controle financeiro. Não é por aí. É uma discussão de ordem inteiramente diferente que nós teríamos de instaurar no país. Bruno Sobral. Bruno Sobral, professor do Oeste, Sim. da reitoria. A minha pergunta era mais específica sobre aquela questão da economia do conhecimento. Sim. E até que ponto que a relação do que se está propondo com os trabalhos da Mariana Mazzucato, desenvolvimento de missões, e muito das colocações, a Mazzucato também tem influência no governo Dilma, e algumas das agendas que você colocou ali estavam sendo elaboradas a partir desse conceito. E aproveitando o ensejo dessa pergunta, também a relação que a gente pode tratar a partir desse debate da economia do conhecimento, sobre condições, que seja mais saindo um pouco da setorialização, na verdade você elencou uma lista de setores, e propriamente da territorialização, então de território, como atacar essa questão, que talvez seja a agenda mais difícil no contexto de globalização, como manter territórios ativos e não apenas, às vezes, a atração de uma ou grande empresa que, às vezes, não tem ali um laço propriamente com o tecido socioeconômico associado. Mas, então, qual é a indagação específica? A minha indagação, elas têm relação com os trabalhos da Mariana, né? Você tem divergências, né? E a segunda é como poderia articular isso, essa discussão. É uma discussão diferente. Resposta básica é a mesma à indagação anterior. Mas o Cato lembra a importância do Estado na criação das novas formas de produção. Ninguém seriamente contesta isso, mas isso não é o problema. O problema é outro. Nós temos, não é o debate ideológico tradicional é Estado contra mercado. Mais Estado, menos mercado, mais mercado, menos Estado, síntese do Estado e de mercado. Esse não é o problema. A questão é qual mercado.
como organizar a descentralização das oportunidades econômicas. Em que conjunto de instituições? O que o social-liberalismo e a social-democracia fizeram é dizer, o mercado é o mercado, gera imensas riquezas. O problema é que gera desigualdade. Então, vamos respeitar o mercado como uma máquina de criar riqueza, mas vamos corrigir os seus efeitos desigualizadores pela regulação de um lado e pela redistribuição compensatória de outro. Esse é o pensamento ortodoxo. Esse pensamento ortodoxo está malogrado, porque, veja só do ponto de vista do crescimento. O mercado, tal como ele está organizado hoje, não assegura o crescimento. Há um problema de desaceleração dos ganhos de produtividade e de crescimento nas grandes economias do mundo. Aí vêm os economistas e tentam naturalizar essa estagnação. Por exemplo, dizem as tecnologias contemporâneas têm menos potencial do que as inovações tecnológicas de 100 anos atrás. Isso é um absurdo. Qual é a tecnologia mais revolucionária do que a inteligência artificial? Há uma razão imediata, próxima, tangível para a estagnação. A prática produtiva mais revolucionária, essa do vanguardismo, é negada à grande maioria dos trabalhadores e das empresas. É confinada a essas ilhas. Então, claro que vai haver estagnação. E agora, como é que nós podemos reorganizar a economia, portanto, o mercado, de forma a disseminar e radicalizar esse vanguardismo produtivo? Não podemos entender esse problema nas antigas categorias de Estado contra o mercado. Fulana lembrou que o Estado também é importante. O problema não é por aí. O problema é muito mais profundo. É a reimaginação e a reorganização do mercado para criar uma dinâmica de aprofundamento e disseminação desse vanguardismo produtivo. Ok, Igor. Então, existiu várias, primeiro meu nome é Rico Menezes, existiu várias teses sobre como a gente chegou até aqui com esse efeito do Bolsonaro. Como é que a gente sai agora disso para algo que possa tirar o Brasil dessa situação, até entendendo essa questão internacional já, por toda a dificuldade? O que é que vocês acham? Essa é a nossa questão. Quer dizer, isso não é nenhum mistério. Nós tivemos uma eleição passada. A eleição anterior foi um plebiscito sobre a volta do PT ao poder, num país no qual a maioria estava disposta a pagar quase qualquer preço para evitar a volta do PT ao poder. Isso resultou nessa eleição. Agora estamos de volta com a ameaça de reencenar a mesma dialética absurda. Nós temos que construir uma alternativa. Agora, Lula vai ser o protagonista dessa alternativa. Uma das coisas que eu aprendi nas minhas tentativas de engajamento político é que é mais fácil mudar um país do que mudar uma pessoa. Tem muito mais sentido apostar na transformação do Brasil do que na transformação de Lula. Mudar o país, basta ser um estadista. Para mudar uma pessoa, precisa ser um profeta, um redentor. É um nível muito mais alto de ambição. Não é razoável isso. Vai continuar a ser o que era. E nós temos, então, de começar a construir uma alternativa no país, aqueles dois projetos malogrados, jogar esse jogo com as cartas que nós temos e não com as que gostaríamos de ter, esperar que nesse processo novas lideranças surjam no país e criar essas alternativas. Eu acho que é profundamente errado querer praticar a política brasileira
como a continuação da luta tradicional de direita e de esquerda, em que a esquerda é o social, é o preocupado com os pobres, e feito por essas políticas compensatórias e que limitam, controlam, regulam, fazem a redistribuição compensatória e continuando no mesmo método, nós vamos ter o mesmo resultado, sabe? Antônio César, ok, tinha pedido ali. Professor, sempre atento ao que o senhor fala, mas eu vou abordar um assunto aqui que eu gostaria de ver o senhor falar. Sim. Que é uma questão que, para mim, é um nó na política brasileira, é um nó em tudo aquilo que o senhor está falando, senão não resolvemos esse problema aqui no Brasil e talvez em muitos países do mundo, nós não vamos avançar nesse sentido que o senhor colocou aí a orientação. Veja bem, eu quero falar de partidos políticos. Os partidos políticos hoje são um entrave para o desenvolvimento do país. Um partido político hoje, você vê, estão jogando bilhões, virou um negócio milionário, bilhões para os dirigentes partidários, sem nenhum controle desses custos. Quem vai controlar vai ser o TSE, que não tem nenhuma estrutura para fazer esse controle. E qual é a solução? Não, eu acho a solução, eu gostaria muito que pensadores como o senhor pensassem nisso, porque eu estou falando do ponto de vista, não um cientista político, estou falando do ponto de vista do militante. E hoje os partidos não têm democracia, as pessoas não são participativas. A última tentativa de dar uma democracia para um partido político, como o Brizola, quando chegou do exílio, criou o movimento negro, criou isso, para ter vida partidária, mas hoje não tem. Existem bilhões derramados para os dirigentes partidários, que são perpétuos, virou uma monarquia dentro, para empregar seus parentes, dar dinheiro para os parlamentares que eles querem. Então, aquele parlamentar não tem compromisso com a nação, não tem compromisso com ele, porque a questão econômica manda. Eu poderia aqui falar inúmeras outras questões, porque isso invoca, professor, numa questão muito séria. Porque aí o Congresso, que é a maior fonte golpista desse país desde a década de 50, todos os golpes, o Congresso teve participação na queda do Lula. Aí vem o Lula, vem Fernando Henrique Cardoso, achando que vai cooptar aqueles direitistas, centristas, se ferraram. O Lula acabou no mensalão, o Brizola mesmo teve experiência ruim aqui. Agora o Ciro está lá procurando Antônio Carlos Magalhães, achando que vai conquistar. Todos eles acham, os líderes acham que vão conquistar esse Antônio e acabam vítimas deles. E agora a estrutura partidária, o povo do Chile, do Chile não vê, o povo do Chile está ali para a rua pedindo uma postura. Não tem que mudar essa concepção de partido político. Se não mudar, professor, não vamos avançar. Agora vou fazer dois Porque comentários. o sistema é esse, então acaba os partidos. Vou fazer dois comentários. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Sim, vou fazer dois comentários. E ambos dirigidos contra o pensamento bem intencionado, ortodoxo, dos reformadores e progressistas no Brasil. Primeiro, os reformadores republicanos, sinceros, quase todos acreditam que a reforma da política e do Estado é uma condição antecedente. Dizem, é a mãe de todas as reformas. Tem que vir antes. Senão nada vai funcionar. Não acontece assim na história real do mundo. Nenhum país reforma a sua política para depois decidir o que fazer com a política reformada. Então, a política é reformada, o Estado é reconstruído só quando precisa, no meio de uma luta para reorientar o caminho econômico e social. Senão, não acontece. Então, é a reorientação estratégica, a reorientação do rumo é que tem prioridade. Aí descobre que não pode avançar naquele caminho dentro daquela camisa de força. Aí estoura a camisa de força. Não estoura um minuto antes de ter que estourar, só quando é necessário. E é assim que acontece, na realidade. Agora, eu vou fazer a segunda observação, mais uma vez inspirado pela experiência brasileira. Os reformadores republicanos todos acreditam que os partidos políticos fortes são a causa dos projetos políticos fortes. A história brasileira mostra o oposto. No Brasil não foi assim. Quando é que tivemos no Brasil o regime partidário mais vigoroso? Foi na evolução da República de 46.
Getúlio Vargas, em 50, se reinventou como nacionalista, reindustrializante, e o quadro partidário se organizou polarizado em torno do projeto dele. Os partidos a favor e os partidos contra. Tivemos partidos fortes porque tivemos um projeto forte. O projeto forte não foi a consequência dos partidos fortes, foi a causa dos partidos fortes. E dentro do presidencialismo brasileiro é assim que ocorre. Quando voltarmos a ter um projeto forte, voltaremos a ter partidos fortes, a não ser que as elites brasileiras consigam avançar no seu complô de suprimir o regime presidencial e substituí-lo pelo condomínio das oligarquias partidárias que chamam parlamentarismo. Luiz Ataíde. Esse tema todo, primeiro, meu nome é Luiz Ataíde, né? O Paulo conhece de longa data, desde a Constituinte. É o seguinte, existe um nó górdio aí, que é onde eu coloco as minhas dúvidas de como sair dessa, isso em termo mundial, porque eu vejo que ninguém tocou num ponto, que é a crise de liquidez. A questão financeira, da forma como se movimenta esse sistema financeiro, que gera produto em cima de dinheiro, um título lastreia outro título, estágio derivativo, etc. Eu já perdi a conta, porque há uma perspectiva de que está circulando no mundo 10, 20 vezes, eu não sei nem essa conta direito de fazer, de títulos do que o PIB mundial. Então, a gente fala essas teses todas em termos acadêmicos, em termos teóricos, é válido discutir tudo, as novas tecnologias que desempregam, e nós vamos ter que achar uma maneira, né, de como é que resolve isso, essas modificações, mas isso é uma coisa que eu queria a sua opinião. E qual é a crise da liquidez? Qual é a crise? Excesso de liquidez. Tá bem, mas o que significa não, eu estou dizendo que significa que há muito capital gerando... Isso não é crise. Capital. A crise não é excesso de liquidez. A crise é escassez de oportunidades produtivas. Essa é a crise. Mas é o inverso. Mas aí é que tá, aí é que eu não entendo. Porque o excesso que eles têm, eles se tornam tão poderosos em termos de posse, de poder corporativo financeiro, que a gente acaba confundindo governo e poder. Quando se ganha uma eleição, não se ganhou o poder. Aí é que o poder não está necessariamente no lado político. Eu vejo o poder no lado econômico. Então, como nós vamos fazer vencer esse poder econômico? E essa liquidez gera exatamente essa condição de comprar tudo, enfim, fazer as guerras híbridas que são financiadas, né, obviamente, por esse poder. Então, é um poder corporativo em que eu tenho essa dúvida, como é que vence isso? E a gente vê que está por trás de tudo esse comando corporativo financeiro em nível mundial, que o mundo todo está sofrendo esses tipos de ingerência. Só tem uma maneira, dar a mais gente mais condição de criar mais coisa. O problema é do outro lado. Sim, mas quem vai dar essa condição? Sim, mas esse é o objeto da nossa discussão. Não Isso, tem nada de acadêmico isso. Isso não tem nada de acadêmico. Isso é a discussão real no mundo. Sim. Salomão. Bom, Alberto, já tivemos muitas discussões no passado e sempre tinha um conjunto de divergências. Quero dizer que dessa vez eu tenho uma profunda concordância com tudo que foi dito aqui. Primeiro, com essa necessidade de ter uma visão sobre a evolução da economia e das sociedades em função de uma dinâmica que a classe política, os empresários brasileiros e tal, não estão atentos para isso. Há várias revoluções acontecendo simultaneamente, que não podem ser resumidas na expressão terceira, quarta revolução industrial. Isso tudo é uma bobagem. A transformação adquire na economia e, por conseguinte, nas relações sociais, adquire uma velocidade que nunca foi experimentada e não se pode prever qual será o seu resultado final. Porém, é evidente que ela não vai desaguar nos dois projetos, como você caracterizou aqui, resumindo o debate
mundial e nacional sobre o modelo a ser seguido. De modo que eu acho que você botou o dedo na ferida e dificilmente isso vai encontrar eco no curto prazo, porque as pessoas ainda estão atreladas às categorias dessa discussão do passado. Está o mercado, as empresas estatais, a economia do setor privado, né? A desnacionalização, todas essas coisas que a gente debate desde os anos 60, 70. Né? De modo que eu vejo na sua fala, né, um elemento diferente, revolucionário em relação às discussões tradicionais e que nós precisamos aprofundar. Não é uma matéria-prima fácil de manipular. Isso vai gerar muita discussão, muito desentendimento por conta de como cada um vê essa realidade. Mas, sem dúvida nenhuma, o mundo do trabalho vai se transformar de uma maneira muito drástica, né? Essa questão do papel do Estado na economia também vai ter que ser rediscutida, porque o Brasil está perdendo o seu poder de regular e o seu poder de redistribuir a renda. Até isso nós não estamos conseguindo consertar. De modo que eu acho que foi uma provocação bastante fecunda. E Salomão, só um comentário sobre isso. As pessoas em geral acham que na transformação o problema são os obstáculos práticos. Quer dizer, a premissa da discussão é nós todos sabemos qual é o caminho. O problema são os grandes interesses opostos. Isso não é verdade, isso é falso. O problema é que nós não sabemos qual é o caminho. O problema, o problema fundamental é um problema de entendimento. E a esquerda, os esquerdistas, tradicionalmente, falam como se estivessem escondendo, por razões táticas, um plano que, na verdade, elas não têm. Porque a única forma de desenvolver um projeto é construí-lo no debate, na luta, coletivamente. Esse projeto não existe. O que existe é um projeto que já revelou as suas limitações de humanização, de compensação. E esse projeto não resolve. Então, e qual é a alternativa? Isso é que é difícil. Então, o primeiro problema é um problema de inteligência. E aí vem a questão penosa no Brasil, que toda a nossa tradição histórica é dizer: vamos esperar para ver como os europeus resolvem, os americanos resolvem, e vamos imitá-los. Então, alguém vai andar na frente e nós vamos surfar na onda. Eles não têm a solução. A solução tem que ser inventada. E a solução, para ser inventada, exige uma certa renúncia aos princípios nos quais nos pautamos durante toda a vida. Né? E o reconhecimento de que há determinados princípios que não têm como ser violados. Quer dizer, não adianta você basear a expansão da economia brasileira no consumo e ignorar o investimento, que foi o que foi feito. Né? Tem que liquidar o colonialismo mental. Eu me lembro que na primeira entrevista que eu dei na televisão brasileira, décadas atrás, eu era ainda menos diplomático do que sou hoje. E me perguntaram qual a melhor maneira de mudar o Brasil. E eu respondi: é mudar os Estados Unidos. Quer dizer, isso é o que não pode ser. Agora, eu fiquei na uma dúvida. Quem são hoje os esquerdistas, não é mesmo? Deixa eu só complementar. É você. Sim, por causa do... Bom, primeiro agradecer o Vivaldo convite, excelente oportunidade. Tem algumas questões muito pontuais. Né? Uma questão é em relação à sua fala de que nós temos uma crise fiscal. Eu discordo dessa postulação, porque o que nós temos no Brasil são anos seguidos de superávit fiscal. Nós temos uma crise financeira. Mas eu não falei que temos uma crise fiscal. O que eu falei é que para construir um projeto nacional rebelde, nós, por exemplo, precisamos ter um escudo. O escudo é poupança e recursos privados e públicos. Além do consumo corrente. Senão não pode usar, não pode resistir, fica de joelhos. Esse foi o ponto que eu disse. Poupança e divisa.
Poupança e reserva de divisa. Sim, também. Porque senão nós vamos ser... Escudo cambial, escudo de poupança, escudo de recursos tributários, para fazer, senão tem que fazer o que os outros querem. Isto os keynesianos brasileiros nunca compreenderam. Esse é o imperativo estratégico. O segundo ponto é o seguinte, em relação à política externa. O senhor tem dito que o Mercosul é um corpo sem espírito. Sim. Tem proposto o fim da União Europeia e ressaltado que o Brasil deveria fazer tratados de comércio e tomar os Estados Unidos como um norte. Não, quem disse fala tomar os Estados Unidos como norte? Não. Há duas grandes potências na época contemporânea. Uma política exterior séria é uma política que, de um lado, se volta para a nossa parte do mundo, a América do Sul, para organizá-la. E só pode ser organizada com um projeto compartilhado de desenvolvimento. E, segundo, nós temos que acertar a nossa relação com as duas grandes potências da época, os Estados Unidos e a China. E a maneira de reconstruir a relação com um está ligado à maneira de reconstruir a relação com o outro. Então, por exemplo, a China, como podemos aceitar ser apenas um manancial de produtos primários não transformados? Tira o minério de ferro do chão, no estado do Pará, deixa o buraco na terra, coloca no navio, manda para a China e, em troca, eles mandam todos os produtos da inteligência humana. Isso é uma troca absurda para o país. Então, isso tem que condicionar a relação com a China como os chineses condicionaram a relação com os Estados Unidos, exigindo a parceria tecnológica e produtiva. E, ao mesmo tempo, tem que usar o medo que os Estados Unidos têm da China para condicionar os objetivos comerciais a objetivos geopolíticos. Isso é uma política exterior séria. Agora, o tema mais delicado da política exterior de uma potência emergente é sempre a relação que deve e pode existir entre dois objetivos. Um objetivo é melhorar a posição do país dentro da ordem mundial existente. O outro objetivo é mudar a ordem mundial existente. Então, eu vou dar o exemplo da organização, das regras mundiais do comércio mundial. Não são apenas os tratados da OMC, são agora os tratados multilaterais, transpacífico, transatlântico, que são muito mais importantes. O regime mundial do comércio está sendo organizado sobre a base de aquilo que se poderia chamar o maximalismo institucional. Quer dizer, para poder participar do comércio internacional, é preciso que o país aceite não só a economia de mercado no sentido abstrato, mas uma forma específica da economia de mercado. Uma forma que, por exemplo, incorpora o regime de propriedade intelectual odioso que foi desenvolvido no final do século XIX e que deixa as inovações tecnológicas mais importantes sob o controle de um pequeno grupo de multinacionais. E, mais gravemente ainda, um regime que quer proibir, sob o rótulo subsídios, todas as formas de parceria estratégica entre governos e empresas que os países hoje ricos usaram para enriquecer. Desde a Grã-Bretanha, no século XVIII, e agora proibido sobre as regras do comércio mundial. Quer dizer, nós, ao mesmo tempo que nós construímos essa relação com a China, com os Estados Unidos, com nossos vizinhos sul-americanos, para melhorar a nossa posição na ordem existente, nós temos que conspirar para mudar a ordem, buscando aliados no mundo para mudar essas regras. No comércio mundial, em vez do maximalismo institucional, o minimalismo institucional. O máximo de abertura com o mínimo de constrangimentos aos experimentos institucionais necessários.
Onde é que existe esse debate no Brasil? Não é sério. Que a política exterior é tratada como ou como uma mercância de um lado, ou então como um objetivo de extravasão retórica, de um esquerdismo inconsequente e barato, combinado com bazar. Então não é isso não é a política exterior. A política exterior é a construção desse espaço no mundo para a nossa rebeldia nacional. E para isso precisa dar primazia aos grandes objetivos geopolíticos e ter esse debate de afirmação da soberania nacional. Só um último ponto em relação à questão democrática. O senhor fala da necessidade de surgimento de novas lideranças, critica corretamente as ambiguidades do Lula, faz essa comparação com o Machado, essa analogia da ambiguidade. Por um lado tem identidades basadas, mas por outro não. Eu gostaria de perguntar o seguinte: o senhor considera o governador Witzel parte do campo democrático? Como é que o governador Witzel tem defendido uma política de extermínio aqui no estado do Rio de Janeiro, tem penalizado fortemente as comunidades populares, está ao lado do Rodrigo Morim, que quebrou a placa da Marielle? Enfim, gostaria de sua opinião a respeito. Não, é claro que eu não simpatizo com essa política, com essa maneira de conduzir a luta contra o crime organizado. Mas não seria justo limitar isso a uma crítica ao governador. Nós temos um entendimento errado do problema da violência criminal no Brasil, porque há dois fenômenos: ao fenômeno do crime organizado e ao fenômeno do crime episódico. Crime organizado é uma consequência da fraqueza do Estado, a fraqueza do Estado. E o crime organizado prolifera. O crime organizado é uma espécie de quase-Estado. Aí é guerra contra o crime organizado, mas tem que ser uma guerra inteligente e não uma guerra bruta. Crime episódico é mais grave no Brasil do que o crime organizado. E é outro fenômeno. O crime episódico, a violência comum, é um produto da desordem da sociedade, não da fraqueza do Estado. Então, por que um país mais pobre, muito mais pobre do que o Brasil, como a Índia, tem muito menos crime na base, crime episódico? É porque é um país organizado intensivamente. Não são organizações sempre admiráveis, são organizações religiosas ou de casta, mas onde há organização, há responsabilidade coletiva e há vigilância. O que acontece no Brasil é que na periferia das grandes cidades brasileiras, a maior parte da população vive numa situação flutuante, semi-anárquica. A maioria das famílias são famílias desestruturadas, conduzidas por uma mãe sozinha. Os homens se revezam como companheiros instáveis. Não há organização comunitária na base. E aí vem essa criminalidade episódica. Nós teríamos que usar isso como uma oportunidade para associar o Estado às comunidades e iniciar uma dinâmica de organização comunitária que serve para resolver todos os graves problemas brasileiros. Uma sociedade desorganizada não consegue resolver os seus problemas. Isso é que seria uma política séria. Agora, quando nós não temos esses projetos estruturais, nós então descambamos para os atalhos, para os fingimentos. Essa é a realidade. Então, eu, divergindo como diverjo do governador aqui, eu acho que a crítica é uma crítica que nós temos que nos dirigir a nós mesmos. Nós malogramos em construir um entendimento sério do problema da criminalidade e não identificamos a grande oportunidade transformadora que existe numa política séria de segurança. Meu nome é Carlos Sábio, sou professor de Ciência Política da UF e colaborador do professor Mangabeira, estudioso da obra dele. Eu queria fazer uma constatação e depois da constatação uma pergunta. A constatação é o seguinte: ouvindo a fala do senhor e depois as intervenções e o debate, eu tenho a impressão de que
a hierarquia dos obstáculos é a seguinte: quer dizer, embaixo, o maior obstáculo é econômico. Depois do obstáculo econômico é um obstáculo político. Depois do obstáculo político é um obstáculo intelectual. E depois, em cima, no topo, é um obstáculo moral para o país, para uma alternativa como a que o senhor está propondo. Quer dizer, o último livro do senhor aponta que o maior problema do Brasil não é a desigualdade nem é a corrupção. São problemas, mas o maior problema do Brasil, a chaga nacional, é o colonialismo mental. Quer dizer, que impede os meios com que imaginar a transformação da desigualdade e da corrupção. Que é isso aqui que a gente está... O debate aqui. Um bloqueio. As categorias como... E aí, só para complementar, a ideia central da política séria, sempre uma ideia de grandeza. Sim. A grandeza é a ideia central da política. Perfeito. Então... E só fazendo uma parte, alguém perguntou sobre o que significa ser esquerda. Não, esquerda. Mas o que foi, o que é, o que deve ser. Então, agora, a maneira de entender a esquerda, os esquerdas são os que priorizam a igualdade. Mas qual é o método? O método é o método da redistribuição compensatória. Nunca foi isto o significado da esquerda no passado. O objetivo dos progressistas, liberais e socialistas sempre foi uma vida maior para as pessoas comuns. A diferença entre direita e esquerda no objetivo é que o direitista imagina que há uma dialética inevitável de prepotência de domínio. Há uma elite, aos superiores e aos subjugados. A esquerda imagina que podemos ficar maiores juntos. A ideia de uma grandeza compartilhada. E a luta contra a desigualdade é meramente acessória. Esse é o objetivo. O método é o método da mudança estrutural, a inovação nas instituições. Os liberais e socialistas do século XIX, todos comprometidos com planilhas institucionais, com dogmas. Cada um apresentava um sistema, o sistema dos direitos liberais, o sistema do comando da economia pelo Estado. Nós não podemos mais acreditar nesses dogmas sistêmicos. Então, nós temos um problema metodológico que não tem precedente na história do pensamento. Nós temos que reconhecer a primazia das alternativas estruturais sobre a mera redistribuição de recursos e direitos, mas, ao mesmo tempo, não queremos sucumbir a um dogmatismo estrutural, como os liberais e os socialistas do século XIX sucumbiram. As grandes teorias sociais clássicas, como o marxismo, foram um instrumento intelectual desse dogmatismo. Nós precisamos, portanto, que as nossas instituições políticas e econômicas tenham um atributo experimentalista, que se tornem corrigíveis, que organizem essa construção de caminho, em vez de ser a imposição de uma planilha. É uma sequência, não é arquitetura, é música, é uma sucessão de passos. E essa é uma outra ideia. Então, quem é o esquerdista hoje? Nesse entendimento, que é diferente do entendimento dominante. É o que afirma que podemos ficar maiores juntos, que não somos tão pequenos como parecemos ser, que todos temos esse potencial de ascender a uma intensidade maior, uma abrangência mais ampla, uma capacitações mais fortes. E o método é o método de intervir na estrutura, não como os marxistas imaginaram, como na substituição sistêmica fantasiosa, mas de uma forma fragmentária, porém cumulativa. E nós teríamos que ter, então, as ideias para isso. Então, essa é uma outra concepção. Agora, de onde é que vamos importar essa concepção? Então, aí eu chego à minha segunda pergunta. Quer dizer, a partir da observação, a pergunta propriamente dita. O Brasil, e na verdade o mundo, no século XX, experimentaram duas grandes fases. Quer dizer, o Brasil, de 30 até mais ou menos meados do década 70, teve um período de transformações. Boa parte dela comandada por autoritarismo e tal, mas a lógica do país era uma lógica de transformação, era uma lógica de mudanças institucionais. A partir de meados dos anos 70 até hoje,
A lógica é outra. É uma lógica de acomodação. Vamos acomodar, vamos a pequenos ajustes, ganhos marginais, como se pudéssemos resolver os problemas estruturais do país em saúde e educação com ganhos marginais, como se fôssemos suecos ou alemães. Um negócio completamente doido. Os bem-intencionados, quer dizer, tivemos ganhos marginais importantes, obviamente, que não deve jogar fora, mas que não resolvem o problema da estrutura. Aí vem a questão, como instilar no país, ou pelo menos nos progressistas, uma dinâmica que seja capaz de romper com esse espírito um tanto fatalista. Porque todo mundo aqui, de maneira generalizada, quer dizer, acha que o que o senhor falou é muito interessante, é muito legal, mas uma boa parte não acredita nisso. Quer dizer, Eu sei. não acredita que isso possa... Alguns chegaram a falar explicitamente. Quer dizer, que nós não podemos experimentar esse tipo de transformação. Quer dizer, tem um limite. O método tem que ser um método que combina pragmatismo e impulso profético. Quer dizer, na transformação prática e no discurso da transformação, tem que haver a visão de um rumo, de uma outra realidade, e, ao mesmo tempo, a identificação dos passos iniciais. E o profeta tem que pôr a mão na ferida e tem que dar uma primeira prestação daquele futuro que ele apregoa. Então, tem que haver... E aí é que vem a grande importância de engajamento também dentro da federação, não só na política nacional, para demonstrar os pequenos passos que prefiguram essa alternativa, ainda que de forma defeituosa. E em torno daquelas prefigurações, você constrói uma linguagem calorosa que as aponta como os primeiros indícios desse outro caminho. Essa é a única maneira de vencer o ceticismo. E aí você instiga a ação, e a ação, então, gera esperança. Porque enquanto a pessoa é passiva, contemplativa, irônica, é sempre fatalista. Isso que Goethe dizia, o contemplador é irônico, é a fatalidade. A única forma de vencer a fatalidade é a ação. Porque quem atua não é fatalista. Quem atua descobre o caráter contraditório do mundo e, na contradição, as oportunidades surpreendentes. E é isto que, então, modifica. Eu sinto que o Brasil, apesar de tudo isso, é um país singularmente disponível a mensagens. Preconceito existe em toda parte no mundo, mas o Brasil está naquela situação que meu amigo Brizola dizia, o povo brasileiro, costeando o alambrado, a procura de saídas, com um preconceito a favor do novo, do forasteiro, do outsider. E agora falta, então, a ação, a mensagem, o impulso profético claro, clarividente, capaz de tirar proveito desses atributos. Eu acho que é um extraordinário momento, em que encaro a desmoralização, a derrota do centrismo tucano-petista nesse período histórico como uma preliminar indispensável dessa libertação nacional. Ok. Devemos terminar daqui. Sai ele aqui e mais um. Sim. Boa noite, eu sou Marquinhos, estou presidente de uma federação de servidor público municipal do estado do Rio de Janeiro. Sim. Também sou diretor da Confederação de Servidor Público do Brasil. Eu vou fazer uma pergunta fora desse campo acadêmico, que é a realidade de periferia. Sim. Eu rodo muito o estado do Rio de Janeiro, cidades pequenas, e ali a gente discute processos eleitorais que a gente sabe que depois deságua lá no Congresso. Se a gente está discutindo um estado, e eu entendo que esse estado, primeiro, é uma proposição de quem for uma alternativa de esquerda do campo progressista, e depois de executar isso, chegando ao poder. Como é que a gente faz essa discussão, esse debate? E como é que a gente chega ao poder com essa candidatura progressista, sendo que a gente tem muita dificuldade, eu vejo no campo acadêmico, de admitir que a grande parte do problema político que a gente tem, tanto no Congresso, que vem das câmaras, tanto municipais como estadual,
que é um problema da própria população. A gente fala de corrupção como se a corrupção nascesse na política. Não, ela é produto da sociedade. Eu não vejo essa discussão. Eu faço a discussão em periferia, o voto é muito ruim, o voto ele é muito inconsequente, ele é muito motivado pela corrupção própria da sociedade. E já foi uma época que se discutia a sociedade é corrupta por causa de uma necessidade financeira. Não é mais por isso. Mentira. E aí ela produz o vereador corrupto que ajuda o deputado corrupto. E aí como é que eu vou fazer essa modificação, essa proposição de Estado que a gente quer, e ela é interessante, ou vou conseguir chegar ao poder com um candidato progressista, sendo que eu não consigo fazer esse debate, sendo na base é difícil fazer esse debate. Os sindicatos deixaram de fazer o papel deles, que seria o acolhimento. Os partidos políticos nunca quiseram fazer acolhimento, ou fizeram numa época muito distante. De hoje para cá é outra coisa, não é esse papel que eles fazem. E aí quem faz esse acolhimento muito bem? A igreja. A igreja faz esse acolhimento e ocupa esse espaço. E aí só para fechar, que eu quero saber como é que a gente sai dessa crise. Eu achei que o Ciro era uma alternativa e fiz campanha para o Ciro no primeiro turno. E aí o Ciro não conseguiu ir ao segundo turno, o Ciro achou melhor declarar voto, ir para Paris. E eu não deixei de achar que o Ciro fosse uma alternativa, até a hora que eu vi que o Ciro achou que para ser uma alternativa a essa esquerda, o melhor é bater no Lula. A direita não gosta do Ciro porque não sabe o que ele é, a esquerda desconfia do Ciro e ele também não consegue ser uma alternativa ao centro. Como é que se constrói uma alternativa para poder fazer esse debate com essa sociedade que é corrupta e produz um monte de corrupto no Congresso? E aí, como é que eu chego nesse estado que a gente quer? Última escrita, quer ouvir antes? Uma pergunta pontual, professor. Eu sou o Daniel, sou professor da Fundação Getúlio Vargas e fui aluno e colega do professor Mangabeira, trabalhei com ele. Eu concordo naturalmente com a visão de democratização de oportunidades econômicas e fico pensando em potenciais primeiros passos. Eu queria uma opinião do senhor sobre a seguinte proposta. Hoje, no Brasil, alguns estudos dizem que em torno de 50% da renda nacional é apropriada por 6 pessoas, 3 da mesma empresa. E será que nesse momento histórico de desenvolvimento da democracia, de concentração de renda excessiva, de financismo, não faria sentido uma proposta de teto de propriedade individual? Porque a gente já entende na economia que uma empresa não pode ser grande demais a ponto de bloquear a concorrência e impedir que novos entrem. E o que muitas vezes acontece com essa concentração excessiva de dinheiro nas mãos de uma pessoa é que depois de um certo limite o dinheiro não é mais produtivo. O dinheiro vira financismo, lobby no Congresso ou captação da sociedade civil. E no Brasil o que a gente vê é uma coleção de bilionários que estão literalmente comprando juventudes para servir a sua agenda. Então, será que ao lado dessa agenda de democratização econômica não faria sentido dizer, olha, não precisamos ser radical, vamos dizer, 5 bilhões. Ninguém pode ter mais de 5 bilhões de reais. Mas eu quero ter mais. Olha, vai. Não. Ponto. Isso é uma decisão democrática republicana de um país do século XXI. Será que não faria sentido pensar em algo desse gênero? Queria saber a opinião do senhor. Eu não acho que seria apropriado entrar na discussão de cada um desses pontos no final. Seria, inclusive, um anticlima. Sugestões como essa são interessantes na dinâmica da transformação. Depende da sua. Eu não sou contra por princípio, né? Mas acho que isso é inteiramente subsidiário. Né? Vou responder de uma forma indireta. Sabe que nos Estados Unidos, o último momento de grande refundação institucional foi o período de Franklin Roosevelt, o New Deal nos Estados Unidos. Década de 30, época da Segunda Guerra Mundial. E a observação mais penetrante que se fez a respeito do New Deal foi que todos os programas de Roosevelt malograram. Mas o New Deal como um todo foi um grande êxito. E como é isso? É porque um processo de transformação não é um conjunto de truques. Limita o dinheiro dos bilionários, faz isso, faz aquilo. Não é isso. É como se fosse uma correnteza, uma cachoeira que está andando numa determinada direção. E todos
todas as iniciativas específicas são falhas, imperfeitas, e se vão sucedendo. E não importa de serem falhas, porque, como dizia o filósofo da ciência Popper, o objetivo na ciência é cometer erros o mais rapidamente possível. O objetivo é essa fecundidade numa determinada direção. Você tem que ter a concepção do rumo e tem que gerar 1000 iniciativas nessa direção. E aí você começa a mudar tudo. Muito obrigado pela conversa. Ok, obrigado a você. Muito bom.